Olá, gente. Eu sou o João Vicente Ribas, sou professor da Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Brasil. Tenho doutorado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, concluí agora em 2019, uma tese sobre a canção latino-americana e estudos sobre Vitor Ramil e Jorge Drexler. Eu vou apresentar essa comunicação aqui nesse GT, falando de um dos pontos da tese, centrado nessa noção de configuração cultural, enquanto uma das dinâmicas que colaboram para entender que há uma canção matriz contemporânea na América Latina, que é, enfim, o argumento principal da tese. Bom, para começar, essa noção de configuração cultural, ela vem do antropólogo argentino Alejandro Grimson, e toda uma reflexão que ele estabelece a partir das questões de identidade, principalmente, entendendo que na América Latina, em processos que extrapolam também o continente, a formação dos estados-nação, entendimento de tradição, de modernidade, tradicionalmente acabam sendo estudados por linhas essencialistas e, por outro lado, linhas construtivistas, que são antagônicas. Brevemente, né, explicando um pouco o essencialismo, né, a forma de entender as identidades como se fossem elementos que se buscam num passado remoto, ou, enfim, referências que estão ancoradas na cultura, na geografia, enfim, de uma forma a se buscar esses elementos em algum lugar escondido e se trazer, então, para se apropriar no presente, que está muito ligado à ideia de tradição, né, ligado a esse tempo remoto, que é valorizado e que se acredita que pode ser cristalizado, né, e mantido, enfim, de uma forma perene. Por outro lado, os processos de modernização são vistos, né, nessa perspectiva essencialista até como uma ameaça, processos que acabam, então, transformando, né, essas tradições, essas culturas que se cristalizaram no passado e de forma que elas podem vir a se perder, né, pela transformação completa a partir de elementos contemporâneos, modernos, tecnológicos. Já a tese, né, ou essa perspectiva, essa linha de pensamento chamada construtivista, vai denunciar esse tipo de entendimento sobre as identificações culturais, compreendendo que as identidades não acontecem a partir de uma essência, mas são construídas, né, são processos, são práticas, e não elementos apenas recolhidos em algum local, em algum tempo, em algum espaço e colecionados, né, mas processos e práticas muito mais ligados ao dia a dia, à vida cotidiana. Bom, essas duas grandes perspectivas, né, dentro dos estudos sobre a cultura, que o Grimson vai problematizar ambas, entendendo que nenhuma é suficiente para se compreender os processos contemporâneos, mas nenhuma pode ser descartada, né, porque cada uma tem alguma contribuição para se entender o que acontece nesses processos culturais que a gente vive nos tempos vigentes. E ele vai chamar, então, né, desses processos, né, de sedimentação e configuração para dar conta, então, de uma forma mais complexa. O que quer dizer a sedimentação cultural? Ao invés de as sociedades colecionarem elementos culturais como o processo de tradição prevê, não exatamente igual, mas parecido, né, as sociedades vão sedimentar elementos culturais ao longo da história. E esses sedimentos vão ser reconhecíveis, né, vão ter um caráter, enfim, próprio, particular, que é reconhecido
né, na história e que podem ser apropriados, né? Por que que vai ser diferente da relação, né, essencialista? Porque esses processos de sedimentação, eles não necessariamente acontecem num passado remoto, mas podem acontecer também no presente ou num passado mais próximo, enfim, e continuam acontecendo, né? Não há um tempo remoto, né, um prazo para se entender que uma cultura está sedimentada, como parece haver no entendimento de tradição. A sedimentação pode ocorrer a qualquer tempo e, a partir do momento em que essa cultura está sedimentada, ela pode ser reapropriada, relida à luz do tempo contemporâneo. E quando isso acontece, aí a gente vai falar em uma outra prática, em um outro processo, que o Grimson vai chamar de configuração cultural. A configuração cultural é exatamente a releitura, né, das tradições, dos folclores, para usar os termos, né, mais tradicionais, ou, enfim, com os termos do próprio Grimson. Configuração vai ser a releitura, a reapropriação a partir de uma agência dos atores que estão em disputa para configurar, né, novas práticas culturais, enfim, que vão fazer parte do seu cotidiano, que vão fazer parte do seu investimento produtivo, cultural, artístico, e que podem vir a se sedimentar, né? Mas aí entendendo que a sedimentação acaba sendo algo com um processo um pouco mais longo, histórico, e que acaba produzindo um reconhecimento, né, uma legitimação, uma consagração a médio e longo prazo. A configuração cultural é o processo imediato, né, o que está ocorrendo naquele momento em que os atores estão em jogo, estão, a partir dos seus interesses, produzindo, hibridizando as referências, relendo, né, as tradições, os folclores, e é por isso que eu acabo usando essa noção de configuração cultural para designar o que eu acabo observando, pesquisando na tese, né, que é uma produção de canção contemporânea, que tem diversos nomes que podem se qualificar, se caracterizar em torno dessa ideia, mas eu estudei especificamente dois, que foram o Vitor Ramil, brasileiro, e o Jorge Drexler, uruguaio. Bom, então faço uma contextualização, já entendendo que há diversas sedimentações culturais, tanto na América Latina, quanto no Uruguai em específico, quanto no Brasil em específico. Eu vou passar rapidamente por elas, só para a gente entender a partir de qual terreno se está falando, né? Quais os sedimentos que vão servir para que Vitor Ramil e Jorge Drexler configurem, né, uma nova performance cancionística no tempo presente. Toda uma história da América Latina que vem desde uma tradição europeia, né, que vem da Península Ibérica para os países, né, aqui eu falo em especial, então, do sul do Brasil, do Uruguai, da Argentina, essa prática de trovadores que vai se reconfigurar na América Latina, mas que ocorre nos seus primórdios né, um tanto ligada a essa ideia de cultura oral, daquele trovador que vai de aldeia em aldeia ou vai de cidade em cidade, levando um recado, dando notícia, né, numa performance que é individualizada, que está centrada na voz, né, com um instrumento de acompanhamento, que depois vai ter uma configuração dos milongueiros, né, de um regionalismo que é compartilhado entre Uruguai, Argentina e sul do Brasil, por exemplo, toda uma cultura de cantautores ou de canção de autor latino-americana, canção militante, né, de resistência, de oposição aos regimes ditatoriais que permearam boa parte, quase a totalidade dos países latino-americanos no século XX, chegando a uma noção mais atual, teorizada por alguns autores, como o brasileiro Luiz Tati, e uma noção autoproclamada pelo Jorge Drexler, por exemplo, que se diz um cancionista, né, ou Luiz Tati, que vai entender que há o cancionista, né, como uma noção teórica para designar uma produção
de canção brasileira, que é uma canção vinculada, né, à música popular, ao mesmo tempo uma canção midiática, que vai ter um foco na entoação, né, toda uma teorização do Stati para dizer que a voz que canta, a voz que fala, né, em que a valorização do significado das letras, né, na entoação do canto, vai ser uma característica muito importante, primordial. Enfim, que acaba, ao mesmo tempo, valorizando uma cultura letrada, né, fazendo reflexões sobre a sociedade, querendo, né, passar uma mensagem para o público ouvinte, mas ao mesmo tempo totalmente inserida dentro do que a gente pode chamar de uma cultura de massa ou uma cultura midiática. Bom, rapidamente no Uruguai, né, é importante ver essas sedimentações culturais que ocorrem no país, desde as tradições do tango e do carnaval, e aí as apropriações e os diálogos que o Uruguai estabelece com a Argentina e Brasil, ao mesmo tempo com folclores e ritmos e gêneros musicais muito particulares, como o candombe, a murga, e vários nomes, enfim, que a gente pode citar que estão aí na apresentação, não vou comentar cada um deles, mas Alfredo Zitarrosa, por exemplo, investindo na milonga com seus quartetos de violões, então, sedimentando essa performance, né, do cantor-autor com o violão, né, essa performance acústica que valoriza muito mais a voz, e aí todo um processo histórico de canto popular, que, enfim, tem essa ligação com a canção militante, né, mas isso no caso do Uruguai, chegando a essa ideia de cancionista, e como eu já comentei, o Jorge Drexler é um que se autoproclama cancionista, porque ele acredita que a noção de cantautor, que é muito vinculada ao canto popular, tem uma carga política muito forte, e ele procura entender que ele não se prende só a um objetivo político, né, para compor as suas canções, e acredita que limitaria um pouco a sua criatividade, então ele, por isso, procura se dizer um cancionista. No Brasil, enfim, toda uma apropriação do samba na canção urbana, desde Noel Rosa, Dorival Caymmi, todo um processo de modernismo do país, e a bossa nova com a performance depurada pelo João Gilberto, na voz e no violão, né, aquela busca obsessiva que nós sabemos que o João Gilberto levou a cabo para produzir uma performance muito particular, que é uma das principais características da bossa nova, que é minimalista, que explora muito bem o instrumento harmonicamente e acompanhando a voz, e essa voz muito próxima da fala, muito intimista, né, com uma entoação que valoriza o dizer, os versos. A referência do tropicalismo, que por mais que seja muito mais expansivo do que a bossa nova, tem um elemento aí que é do hibridismo, enfim, da releitura, da apropriação, né, das tradições e folclores brasileiros, e do comentário do cotidiano, né, as letras muito voltadas a comentar o mundo e o tempo que se vive, ao mesmo tempo em que há performances também que, né, são tributárias do João Gilberto, da Bossa Nova, certamente, a gente vendo Caetano Veloso e Gilberto Gil cantarem, fica evidente essa ligação, e eles mesmos assumem e, enfim, reverenciam o João Gilberto como uma grande influência. Então, cancionistas, né, nós vamos, então, a partir da noção do Stati, qualificar toda essa produção de canção brasileira dentro de uma tradição de cancionistas, em que todos esses nomes vão estar dentro, e aí a gente pode colocar Vitor Ramil como uma referência mais atual, que tem uma produção muito mais localizada no sul do Brasil, não é um nome de expressão nacional, como os grandes medalhões da MPB, como Caetano Veloso, João Gilberto, Chico Buarque, mas essa performance, essa busca criativa,
esse investimento no gênero como canção é compartilhada certamente, e extrapola a cultura brasileira, como a gente já comentou em relação ao Jorge Drexler. Rapidamente, o Vitor Ramil nasceu em Pelotas, uma cidade ao sul do Brasil, de 1962, tem 11 discos na sua carreira, teve contratos com grandes gravadoras, morou no Rio de Janeiro, no centro do país, onde a indústria fonográfica no século XX foi muito forte, continua tendo uma predominância e uma centralização em Rio de Janeiro e São Paulo, mas sabemos que as tecnologias mudaram, e já desde os anos 2000, a partir especificamente do disco Ramilonga, do Vitor Ramil, ele funda o seu selo próprio, e aí passa a produzir os seus discos de forma independente. E essa mudança da questão das gravadoras, da forma de produção, acompanha uma mudança estética também, principalmente uma reflexão sobre a sua própria estética. Ele publica um ensaio chamado A Estética do Frio, em que expõe as suas razões do seu processo criativo, se diferenciando um pouco e estranhando algumas formas e alguns estereótipos brasileiros que permeiam a música brasileira, por ser no sul do Brasil um local mais frio, do que o restante do país, um clima subtropical e não tropical. Todo o investimento que ele faz no gênero milonga, que dialoga muito mais com Argentina e Uruguai do que com o resto do Brasil, e isso vai permear, então, toda a sua produção a partir dali, de uma forma refletida. O Jorge Drexler nasceu em Montevidéu, ele é de 1964, tem 13 discos já na carreira, o mais recente deles ganhou o Grammy, vários troféus no Grammy de 2018, ele ganhou também um Oscar pela trilha sonora do filme Diários de Motocicleta. Isso deu uma impulsionada na carreira dele, ele tem desde então grandes contratos com gravadoras multinacionais, distribuindo seus discos em diversos lugares do mundo, principalmente em toda a América Latina e na Europa. Bom, concluindo, toda essa ideia de configuração cultural, falamos das sedimentações, das trajetórias particulares de cada um, mas o que eles compartilham para a gente chegar à conclusão e colocar esses dois artistas, e poderia botar outros nessa conta, ou nesse grupo, que a gente chama que estão inseridos num processo de configuração cultural de uma canção latino-americana contemporânea. Vários elementos que aparecem nas sedimentações culturais e que vão estar explicando o tipo de performance, o tipo de produção que eles fazem hoje. Essa performance como um ato de comunicação, de ter uma letra que é muito importante, que é escrita pelo próprio cantor, e que a sua performance vai valorizar a comunicação desse recado. Claro, mediada tecnicamente, inserida numa cultura da mídia, centrada na voz, a voz vai ser muito importante, essa dicção, essa entoação que é próxima da fala, que valoriza o timbre desse cantor, que vai ter um caráter de proximidade, de reconhecimento no âmbito da escuta, com os ouvintes. Também chama atenção para o fato desses artistas terem uma voz, o fato de compor a sua canção e eles mesmos cantarem, tem um sentido político aí importante também, que vai ser central na performance deles. Além disso, as misturas, os hibridismos vão estar sempre presentes, essa busca pelos sedimentos do seu país e de tradições compartilhadas com outros países da América Latina, e o falar sobre o seu tempo, a contemporaneidade, isso é inafastável. Eles não estão só valorizando, não estão buscando apenas valorizar tradições, culturas do passado, e entender quem eles são a partir da história que já aconteceu, mas atuando no seu tempo, se apropriando dos elementos que acham mais interessantes, refletindo, enfim, passando adiante para o seu público. Obrigado.